A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus é clara com relação ao objetivo com que Deus criou a família, o casal, o casamento, os filhos, a instituição sagrada chamada família. E ele foi claro ali em Gênesis 2,15, quando ele falou assim: tomou Deus o homem e o colocou no jardim, o jardim do Éden, logicamente, para o lavrar e o guardar. Esse versículo mostra com clareza que é da responsabilidade do homem, é da responsabilidade da mulher, dentro do jardim do Éden, chamado família, que Deus projetou a família para um jardim, não para um inferno, não para viver um inferno, mas o homem, a mulher dentro desse jardim tinham a responsabilidade de lavrar e guardar o jardim. Veja que o homem não estava ali de uma forma ociosa, de uma forma preguiçosa, para não fazer absolutamente nada, vivendo uma vida totalmente desleixada e irresponsável. O homem tinha a responsabilidade de lavrar e guardar aquele jardim. E aquele jardim é também, entre vários outros fatores, é uma das representações do lar, do casamento, da família. E a mesma coisa, o mesmo processo que coube ao homem lá no princípio, quando da sua criação, lavrar e guardar o jardim, cabe também ao homem nos dias de hoje, em todas as eras, logicamente, preservar o seu casamento, guardar a sua família. Caso contrário, haverá, logicamente, a intromissão da serpente, que é a representação do maligno no meio daquela família, destruindo a família, acabando com aquela família. E infelizmente é o que tem acontecido hoje, especialmente nos dias que nós temos vivido, especialmente num tempo onde as pessoas hoje não têm valorizado a família, têm desvalorizado completamente o casamento, as pessoas já casam pensando em se separar. Moças que se precipitam num relacionamento totalmente conturbado, não são capazes, cegadas pela paixão, de enxergar com clareza o tipo de caráter que ela está da pessoa com quem ela está se relacionando, e vice-versa também o rapaz com relação à moça, e o resultado não é outro senão um casamento totalmente infeliz e conturbado. Com isso tem surgido muita violência, muito feminicídio, porque a coisa tem caído, descambado muito mais para o lado da mulher, devido a homens totalmente covardes, homens que não podem ser nem chamados de homens. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando assim, e volta nessa mesma afirmativa para vocês aqui, falando que não existe homem que bate mulher, não existe homem que bate mulher, verdadeiramente não existe homem que bate mulher. Se bate, não é homem, não é homem, é um moleque, pior do que isso, é um bicho. Então, não existe homem que bate mulher, porque o homem que bate mulher não é homem, simplesmente isso. Então, a palavra de Deus, o que acontece é que a palavra de Deus tem sido negligenciada do coração dos homens, porque o homem, quando negligencia a palavra de Deus, ele foge da sua responsabilidade. Aliás, o objetivo realmente é fugir da sua responsabilidade com relação ao matrimônio, com relação ao casamento. E a palavra de Deus é clara, como foi lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus é clara com relação à responsabilidade que o homem tem dentro do casamento. Olha só, a palavra fala: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus está falando aqui que o amor, a dedicação que o marido tem que ter pela sua esposa tem que ser semelhante ao tipo de amor que Cristo teve pela sua igreja. Que tipo de amor? Um amor sacrificial. Sacrificial no sentido de fazer de tudo, de se sacrificar se for necessário, se necessário for, para a felicidade da sua própria família, não só da esposa, mas da sua própria família. Logicamente que aqui está falando sobre a esposa, o marido e a esposa, mas Deus está colocando o conjunto chamado família como fator fundamental aqui, debaixo dos cuidados, principalmente do homem, que é o sacerdote, que é o cabeça do lar. Não é o que tem acontecido. O que tem acontecido é que muitas mulheres têm sofrido muitas violências domésticas, e com isso muitos pastores têm orientado essas esposas machucadas, maltratadas, violentadas dentro de um relacionamento abusivo a manterem o seu casamento. E o que acontece? O feminicídio, o assassinato dessas mulheres. Logicamente que eu sei, gente, que pastor nenhum deve orientar um casal à separação, ao divórcio. É a última coisa que nós temos que falar com relação a um relacionamento. Nós temos como servos de Deus, que fazermos de tudo. Nós temos que fazer de tudo para que o casamento seja reajustado. Mas há situações muito complicadas, e a violência é um desses casos que eu falo para vocês, que nós como pastores temos que tomar muito cuidado. Você como servo de Deus tem que tomar muito cuidado em forçar uma pessoa a manter o seu casamento, a orientar uma mulher
a manter o seu casamento quando na verdade ela está sofrendo dentro daquele ambiente todo tipo de violência, correndo perigo até mesmo da sua própria vida ir para o ralo. Então temos que tomar cuidado com isso. Dentro de um lar onde há violência doméstica, eu coloquei aqui 3 pontos que acontecem dentro deste lar, no campo psicológico e também no campo espiritual. A primeira coisa que nós temos que compreender com relação à agressão física é que o agressor, no caso o homem, ele se torna um tirano dentro do próprio lar. Então ele quer fazer o que com a violência que ele exerce dentro da sua própria casa? Violência sobre a sua esposa, sobre seus próprios filhos. O objetivo é o quê? Por que o homem age com violência dentro do lar? Esses homens que fazem esse tipo de coisa, eles querem impor, na verdade, a sua vontade sobre o seu ponto de vista e principalmente o seu domínio sobre a esposa, sobre seus filhos, sobre a sua própria família. Então, na verdade, isso é a prática daquilo que se chama tirania. O homem se torna um tirano. Tirania é o quê? É governar pela violência, governar pela opressão, governar pela força, que é o que esses homens fazem dentro do lar. Eles, ao agir com violência, eles querem impor a sua vontade, o seu ponto de vista, querem calar a boca da mulher, querem tirar os direitos da mulher. Aliás, esse é o segundo ponto que eu coloquei aqui dentro desse estudo, que outro objetivo que o homem tem em mente quando age com violência dentro do lar, ele tem o objetivo de tirar, e é o que ele está realmente fazendo, tirando o livre-arbítrio da esposa e dos filhos, o livre-arbítrio, tirando o direito delas de opinar sobre aquela situação, sobre aquele tipo de relacionamento abusivo. O homem está tirando a liberdade da esposa de emitir qualquer tipo de opinião sobre aquele relacionamento abusivo. Ele está amordaçando a esposa, amordaçando os filhos. Ele não quer saber da opinião da esposa e dos filhos. E então a esposa e os filhos não têm direito de sequer opinar sobre a situação opressiva que eles estão vivendo dentro daquele lar, que é o terceiro ponto que eu quero falar aqui, sobre a condição espiritual daquele lar que se torna um lar opressivo. Mas o caso é esse, que com o exercício da violência, o homem está tirando o livre-arbítrio tanto da esposa quanto dos seus filhos de sequer emitir uma opinião a respeito daquele relacionamento. Ele não quer nem saber. O que prevalece ali é a vontade dele, o que prevalece e tem que prevalecer segundo a cabeça doentia deste homem é a opinião dele, é o ponto de vista dele. A mulher tem que calar a boca, os filhos têm que calar a boca, e ai deles se ainda levantarem críticas contra esse tirano. Ai deles. E o terceiro e último ponto aqui, que um lar regido por um tirano dessa natureza é um lar opressivo, é um lar irrespirável. A opressão toma conta dentro daquele lar ali. Os filhos se sentem acuados, a esposa temerosa quando escuta o portão se abrir, sabe que seu marido está chegando, sabe-se lá como ele está chegando. E é um detalhe muito importante aqui, que esses tiranos, quando chegam dentro do lar, sorrindo, agradando os filhos, passando a mão na cabeça dos filhos, alegrezinho com a esposa, afável, amável, entre aspas, com a família, pode ter certeza que ele ganhou algum dinheiro lá fora, as coisas estão indo bem para ele lá fora, ou o time do coração dele ganhou o campeonato, ou ele arranjou uma nova amante, enquanto a pobre da esposa dele, cheia de hematomas, está lá lavando as cuecas sujas desse monstro, esperando esse monstro chegar, reclamando ali de fome, querendo janta, querendo isso, querendo aquilo. Até intimidade à noite, quando na verdade, ele não merece coisa alguma dentro do lar. Por quê? Porque ele tiraniza, ele barbariza esse tipo a própria família dele, os filhos dele, com esse tipo de sistema tirânico que ele exerce dentro do próprio lar. Então, diante de tudo isso, o que nós vamos falar para uma esposa dessa? Quantos pastores que orientaram as mulheres a permanecerem, a manterem o seu casamento em nome da Bíblia Sagrada? Não é que a Bíblia Sagrada é culpada, não. A palavra de Deus não tem culpa, não. Mas Pastor Éder, como que nós não vamos ficar com a palavra de Deus? A palavra de Deus é contra o divórcio. É verdade, a palavra de Deus é contra o divórcio, mas é uma coisa que tem que ser analisada dentro da palavra de Deus, pegando contexto, pegando texto, contexto, para que nós venhamos compreender aquilo que Deus quer com cada um de nós. O próprio Deus não liberou Moisés a liberar o divórcio naquela época, e Jesus explicou devido à dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. O que vocês têm a dizer sobre isso? Mas o caso então é o seguinte, que muitos pastores que orientaram suas esposas a permanecerem num tipo de casamento desse, acabaram tendo a vida ceifada. Tais esposas acabaram tendo a vida ceifadas
por esses cafajestes, covardes, monstros, que não sabem tratar, não sabem sequer ter e manter uma família. São verdadeiros moleques dentro do lar, egoístas que só pensam em seus próprios desejos, em seus próprios interesses, e tratam a mulher como um verdadeiro objeto, espancando-a, espancando os filhos, causando um verdadeiro inferno dentro do lar. Qual a tua orientação, pastor Éder, com relação a uma mulher dessa? Se você está correndo risco de morte, pula fora desse casamento tanto quanto você puder. Caia fora desse casamento, é a minha orientação para você. Com todo respeito aqui, logicamente, eu sei que há mulheres que mantêm um tipo de casamento opressivo, de relacionamento abusivo, por conta dos cuidados que ela tem com os filhos, por conta de qualquer outro fator, talvez do sustento do próprio marido. Eu não vou julgar essas mulheres que estão padecendo na mão desses homens, mas se você pode fugir desse relacionamento, se você pode cair fora desse relacionamento, caia fora desse relacionamento. Mas pastor Éder, Deus é contra a dissolução do casamento. Agora eu pergunto para você, isso é casamento? Casamento que eu saiba, até onde eu sei, é o casamento de ideias, é o casamento de espírito, é o casamento de alma, é o casamento de coração, é o casamento de afetos. A própria palavra casar indica uma harmonia entre duas coisas. Quando você fala aquela cor casou com aquela outra cor, você está querendo dizer que aquela cor combinou com aquela cor. Esta roupa combinou com aquela outra roupa, casou-se com aquela roupa. Casamento é isso, é a harmonia de espírito, é a harmonia de coração, de afetos. Agora, que tipo de casamento é esse onde não há harmonia? A própria palavra de Deus fala que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificando pela felicidade da esposa. E a própria palavra fala assim, que o homem, ele se tornou, ao se unir à sua esposa, uma só carne. Uma só carne. Como que ele agora, agora odeia a sua própria carne se ele se tornou uma só carne? Que tipo de amor é esse que esse homem está dando para a sua esposa? Que tipo de filhos estão sendo criados num ambiente tão opressivo como este? A minha orientação, se você sente algum risco de perder a vida na mão de um homem deste, meu conselho sim para todas as mulheres, pula fora do barco, sai fora, preserva a tua vida, preserva a vida dos teus filhos, porque este homem ele não te ama. Pastor Éder, não devemos orar pelos nossos maridos? Sim, mas você tem que ir analisando até que ponto a chaleira está fervendo, até que ponto você pode se queimar gravemente com a fervura dessa chaleira que está dentro da sua própria casa, chamado teu marido, chamado relacionamento abusivo. Você tem que analisar até que ponto realmente vale a pena. Logicamente que nós temos que orar pelas pessoas difíceis de caráter, difíceis de gênio, difíceis de personalidade, mas nós também temos que preservar pela vida, pela nossa própria vida. Você tem que preservar pela tua própria vida, mulher. Toma cuidado com com quem você está se relacionando, se a tua vida está em perigo, se a vida dos teus filhos estão em perigo. Esses covardes são tão covardes, são tão monstruosos em seu caráter, em seu egoísmo, que tais homens, além de espancar essas mulheres, as pobres coitadas, quando elas simulam, elas nem completam a separação, o divórcio. Quando elas pensam em falar em divórcio, são esfaqueadas, são mortas por esses crápulas, por esses covardes, por esses monstros. São verdadeiros covardes. Eu sempre falo, homem que bate mulher é um covarde, não é homem, é moleque. Então, tome cuidado com esses relacionamentos abusivos. Eu vou ainda fazer outro vídeo a respeito desta questão de Deus, ele não aprovar o divórcio, mas eu te garanto que há situações que Deus, ele nunca vai aprovar o divórcio, logicamente, mas ele vai aceitar o divórcio quando a sua vida estiver em risco verdadeiro. Logicamente que quero terminar esse vídeo dizendo para você que você não deve enganar as pessoas falando assim, olha, aproveitar isso que eu estou falando e falar assim, ó, vou me separar do meu marido, quando você na verdade já queria separar do seu marido, usando como mentira e justificativa, o fato de que seu marido a mentira de que seu marido está te ameaçando de morte, porque muitas mulheres podem usar esse vídeo aqui para pularem fora de um relacionamento, usando como justificativa mentirosa as ameaças de morte da parte do seu marido. Aí Deus vai cobrar de você, mulher. Deus vai cobrar de você nesse caso. Estou falando em casos reais, casos de ameaças de morte reais, casos de perigos reais. Amém? Que Jesus esclareça mais e mais a tua consciência em nome de Jesus.